em continuação com o vídeo anterior que eu estava falando sobre as árvores, sobre essa criação maravilhosa de Deus, o Senhor me leva a meditar também na outra criação dele, que somos nós, que é uma criação que está acima da criação das árvores, está acima da criação da natureza. Nós somos natureza de Deus também, mas nós somos uma criação mais excelente, aquilo que ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, se a árvore serve para tantas coisas, imagine a gente. Imagine o propósito de Deus em ter nos criado. Mas a verdade é que o pecado original corrompeu nosso coração. E a gente busca por coisas terrenas, a gente não busca por coisas eternas. A gente busca criar raízes nessa terra. A gente busca criar raízes nessa terra, a gente busca criar riquezas nessa terra, esquecendo-se de que a nossa pátria, ela é celestial. Será que se diariamente a gente conseguisse buscar somente os valores eternos, a gente continuaria fazendo tudo o que a gente faz? Eu tenho certeza que não. Então a nossa busca, ela precisa ser constantemente em buscar esse lugar de secreto, esse lugar de dependência de Deus, esse lugar da unidade com o Espírito. Porque o Senhor disse, a sua palavra diz que o Senhor colocou no nosso coração o seu Espírito. Então, e a Bíblia também diz que do nosso coração provém as fontes de vida. E também diz que o nosso coração é enganoso. Então, a gente precisa constantemente estar limpando o nosso coração para conseguir ouvir a voz do Espírito, que também está no nosso coração, e alcançar as fontes de vida. Então, a gente só consegue realmente sentir vida quando nós estamos nesse lugar, que é na presença de Deus. Mas sabe como que eu consigo andar na presença de Deus o dia todo? Falando com Ele o tempo inteiro. Se você acompanhar ali os evangelhos, você vai ver Jesus falando com o Pai o tempo todo. Jesus falava com o Pai o tempo todo. E o que eu acho lindo do ministério de Jesus é que ele tinha uma coisa para fazer. E ele fez uma coisa só. E a gente quer fazer um monte de coisa. Mas Jesus tinha uma missão. E ele completou. Dentro dessa uma missão, existiram várias coisas que ele fez. Mas o propósito ainda era o mesmo. Ele tinha a convicção do propósito de Deus para ele. Como que ele conseguiu isso? Com um relacionamento com o Pai. Desde pequeno. Ele vivia na presença do Pai. Ele buscava o Pai, ele comia a palavra do Pai, ele lia aquela palavra, olhava mesmo com a palavra como se tivesse vida. Não lidava como a gente lida hoje, sem temor. A nossa geração precisa de um temor santo do Senhor, de buscar, amar as Escrituras, olhando para as Escrituras como se fosse Deus falando ali. Não apenas como uma leitura, como um conhecimento, mas olhando e falando, aqui é Deus falando comigo. Acordar e não conseguir levantar sem agradecer pelo fôlego de vida, porque sem o Senhor a gente não consegue nem respirar. Nós somos uma criação dele, é ele que dá o fôlego de vida. A nossa unidade com o Pai, ela é tão impressionante, ela é tão linda, que quando existe aqui na Terra uma sinalização de um casal que diz, eu quero ter um filho, e o Senhor diz sim no céu, nós geramos algo, nós mulheres geramos algo para Deus. Um filho, uma flecha para o Senhor. Mas precisa dessa unidade entre o céu e a terra para que a gente consiga gerar aquilo que está no coração de Deus. Então o convite do Senhor para nós, para mim e para você hoje, é para que a gente busque essa unidade com o céu, para que a gente fale, Senhor, o que o Senhor deseja que eu gere nessa estação? Qual é o fruto? Qual é a flor? É folha? Ou eu estou numa estação de inverno? Mas olha só, até no inverno tem árvore que floresce. Até no inverno existem as árvores que ficam secas e existem as árvores que ainda têm folhas. Elas têm tantas folhas que mesmo caindo um monte de folhas, elas permanecem sendo abrigo mesmo no meio do inverno. Então, Senhor, me torne essa árvore que ainda é abrigo mesmo no meio do seu inverno. Esse é o nosso chamado para hoje. Deus te abençoe a minha casa, a sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima.